Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara Rio Debate. Eu sou Simone Braga e o assunto hoje é a síndrome da Covid longa. Quais as sequelas e sintomas causados pela Covid que podem durar meses ou até anos após a infecção inicial? Para falar sobre este assunto, eu recebo 3 convidados no programa de hoje. Eu começo as apresentações com o pneumologista Dr. Roberto Gonzalez, do Hospital Municipal Ronaldo Gazola. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Eu recebo também Leila Neves, ela é médica e sente na pele os sintomas da Covid longa. Obrigada, Leila, pela presença. E para completar o time de entrevistados do nosso programa de hoje, o fisioterapeuta Rafael Floriano. Seja bem-vindo, Rafael. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. Ao longo dos últimos 3 anos, a compreensão sobre a Covid evoluiu de maneira significativa com a descrição de sintomas prolongados. Eles podem durar meses e até anos. Por isso, é importante sempre fazer a testagem adequada, como mostra a repórter Eliane Benício. A Pamela precisa de muita energia para cuidar do Arthur. 6,3 kg de muita fofura. Há uma semana ela está indisposta, com tosse, febre, dores no corpo e de garganta. Então, decidiu procurar um posto de testagem para a Covid. Já tive 2 vezes. A primeira vez logo no começo, quando ainda não tinha nem vacina, fiquei bem mal. E aí a outra vez já tinha tomado 2 doses, aí foi mais tranquilo. Desta vez o resultado foi negativo. Ao contrário da Pamela, nas últimas semanas, muitas pessoas que têm procurado as unidades de atenção primária e os postos de urgência e emergência em busca de testes para a Covid têm recebido o diagnóstico da doença. A gente está em torno de 10% a 11% de positividade, quando era 3%, 4%, 5% nas semanas pregressas, mas sem um aumento do número de casos graves ou de internações ou de óbitos. Muitos desses pacientes ainda confundem gripe com Covid e têm dúvidas sobre o que caracteriza a Covid longa. Algumas pessoas têm sintomas do ponto de vista neurológico, tem pessoas com sintomas de esquecimento, tem pessoas que ficam com uma tosse prolongada, outras que ficam com cansaço prolongado. Mas, em suma, a Covid longa é um prolongamento dos sintomas da Covid-19 que precisam, em última análise, de uma reabilitação. Não custa lembrar que, para evitar qualquer caso de Covid, o melhor remédio é completar o esquema vacinal, tomando a dose bivalente, que protege das novas variantes do coronavírus e também da cepa original. A vacina está disponível nas unidades públicas de saúde. Bem, nós vimos aí, a questão das dúvidas. E, doutor, o que é realmente a Covid longa e quais são esses sintomas? A Covid longa são os sintomas que vêm logo após a própria Covid, a infecção. Nós temos muitos pacientes que vêm se queixando que não conseguem mais realizar suas atividades diárias, como os afazeres domésticos, o próprio trabalho realmente. E eles reclamam muito de falta de ar, uma tosse persistente. Alguns têm até uma dificuldade no convívio mesmo no ambiente, porque a tosse atrapalha o dia a dia da vida deles. E, com isso, ele começa a ter uma perda de qualidade de vida. Essa perda de qualidade de vida causada por esses sintomas que persistem, mesmo após o processo infeccioso ter sido totalmente finalizado, é que faz com que a gente comece a investigar e a tratar essas consequências da própria Covid, que seriam a sequela. Essas sequelas, como a gente tem aqui o caso da Leila, a doutora Leila, que também acaba sendo paciente porque desenvolveu a Covid longa. Quais foram os seus sintomas, Leila? Então, da primeira eu tive Covid, na verdade, 4 vezes, A primeira vez, em 2020, eu fiquei hipertensa diabética, com a perda ponderal, perdi mais de 20 quilos, A segunda vez, em 2021, eu evoluí com arritmia cardíaca, aí comecei a ter a questão da fadiga e a perda cognitiva, Em 2022, piorou, no final de 2022, aí piorou a questão da fadiga e da perda cognitiva, e agora, esse ano de novo, Eu já estava em tratamento no Centro Multidisciplinar pós-Covid da UERJ,
que é um centro de excelência com uma equipe multidisciplinar. Isso desde quando que você está Entrei nesse acompanhamento? Desde fevereiro desse ano. E, assim, é uma coisa extremamente rápida. E eu acho, assim, que ainda tem muitos sintomas, né? E, às vezes, as pessoas têm essa percepção, porque, aparentemente, você não tem nada. Você olhando, assim, você pensa em quando você tem alguma coisa, a doença, você tem alguma coisa, mas, aparentemente, você não tem nada. Enquanto, na verdade, você tem muita coisa. E hoje o que mais me incomoda, né, além da fadiga, é a perda cognitiva. Porque eu trabalhava muito. Eu nunca tive asma e agora desenvolvi asma. E assim, antes da Covid eu não tinha absolutamente nada. Não é só a doença física, né? A Covid também mexe muito com o emocional. Porque você deixa de ser produtivo. Você não tem a capacidade laboral, né? Então, assim, muitos de nós, a gente vai ter que ser encaminhado para psicólogo, outros para psiquiatra, por causa dessa questão da cognição e a questão da doença como um todo. Exatamente. E agora, a gente falando com o Rafael, fisioterapeuta, Rafael, claro que a gente viu e foi notório a importância do fisioterapeuta durante a Covid e agora pós-Covid. Então, eu gostaria que você falasse para a gente a tua atuação hoje em relação à Covid longa. Como é que está acontecendo? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente, que esses pacientes, quando eles adquirem essa síndrome, foi o que a doutora falou. Eles primeiro passam por um pânico, um medo, porque eles não sabem. A doença inicialmente, a primeira cepa, ela dicotomizava. Então, a partir do 10º dia, ou você ficaria muito grave, começaria a piorar muito o seu estado clínico, ou você começaria um processo de melhora. Então, o primeiro momento é aquele pânico de não saber qual desses caminhos o seu corpo vai seguir. Num segundo momento, principalmente falando da Covid longa, no pós-alta, né? E todo esse trabalho que a gente fala de reabilitação, quando a gente fala reabilitação, ele inclui todas as equipes, né? A fisioterapia, a medicina, a psicologia, a enfermagem, a educação física, todas as profissões da nutrição, todos envolvidos em prol de cada um, dentro do seu campo de atuação, fazer a máxima recuperação desses pacientes. Então, o processo de reabilitação que a fisioterapia faz hoje é identificar quais foram os acometimentos, quais foram as sequelas que restaram após aquele período de alta e de negativação do processo realmente, né, do Covid positivo em seu organismo, e quando aqueles sintomas perduram mais de um mês e continuam incomodando, continuam dando realmente problemas para aquela vida daquele indivíduo. Então, nesse momento, a gente vai entender quais são os sistemas que foram comprometidos e, a partir dessa avaliação inicial, a gente faz um programa de tratamento específico. Como é uma doença que a gente chama de miscelânea, ela pode produzir diversos fatores de piora ou de melhora em diversos sistemas, isso varia de corpo para corpo, de variante para variante, a gente primeiro entende qual é aquele organismo que foi acometido. E, a partir disso, a gente cria um programa de reabilitação voltado para as principais engrenagens metabólicas, mas, ao mesmo tempo, focando principalmente no órgão, no sistema mais acometido. E, doutor, no seu caso, então, que é pneumologista, recebe pacientes, né, já com a Covid longa, com certo comprometimento. Como é que acontece essa avaliação? Normalmente, os pacientes eles passam pela avaliação do clínico, mesmo na parte da atenção primária, e com essas queixas mais simples, como uma falta de ar, uma dificuldade de realizar as funções, e é realizado a primeira avaliação, é feito os exames necessários, uma tomografia, ou, no caso mais fácil de acesso, a radiografia, e são feitos alguns achados, até no próprio exame físico do paciente. Alguns chegam a sibilar, então, como o caso dela, que fez uma crise asmática após. E nisso ele solicita uma avaliação específica da pneumo. Então ele é direcionado para o centro de especialidades da prefeitura e nós fazemos esse atendimento, esse acolhimento desse paciente. Eu tenho pacientes hoje em monitoramento já há alguns anos que ainda têm lesões causadas pelo Covid, ainda em vidro fosco, que não foram totalmente absorvidas. E nós monitoramos esses pacientes para que não haja nenhum processo infeccioso associado e encaminhamos, porque a gente precisa muito da fisioterapia para dar um suporte, para ter uma melhora dos sintomas e melhorar a capacidade pulmonar realmente, para que ele não tenha mais aquela queixa de fadiga, de dificuldade de fazer as coisas do dia a dia. E quais os medicamentos, no caso? Aí vão de acordo com a necessidade de cada paciente. Como a Covid ela não teve assim, um padrão, você não tem uma conduta individual, coletiva. Você tem uma conduta individualizada. Cada pessoa tem uma conduta diferente.
Então, tem muitos que precisam apenas de uma conduta com fisioterapia para reabilitar realmente a parte respiratória. Alguns você precisa associar medicações a essa fisioterapia e alguns você consegue até retirar essa medicação depois de algum tempo e aí consegue ter uma vida mais tranquila, mais de qualidade. Só que hoje eu tenho alguns pacientes que você não consegue mais, que eu acredito que seja o caso da doutora também, que você não consegue retirar a medicação. Ele vai ter que fazer uso da medicação e com um apoio de fisioterapia você consegue melhorar ou diminuir um pouco a medicação que ele faz uso. Mas normalmente tem que fazer ou um corticóide inalatório por um longo tempo, associado a um broncodilatador. Eu tomo medicação para hipertensão, para diabetes, para arritmia cardíaca, que piorou muito da segunda para a terceira, minha arritmia piorou muito, né? Estou em tratamento com a fisioterapia respiratória e motora, estou em tratamento com a psicóloga e com a psiquiatria por déficit cognitivo, porque eu simplesmente esqueço, né? É uma das coisas também que o processo inflamatório da Covid... Isso, que você comentou. Isso, porque a gente tem mais a ideia de que a Covid atinge só os pulmões, esquece os outros órgãos. Né? Como até eu ia falar com o Rafael, até a questão do olfato e paladar. Sim. Que é um dos meus casos, vou dizer já aqui, né? Que realmente eu perdi o olfato e paladar. E tenho tratamento e vai fazendo a fisioterapia, né, Rafael? Sim, muitos pacientes desenvolveram como sintomas primários exatamente a perda do olfato do paladar. Pela entrada do vírus, ela ser de uma forma por aerolização, né, pelo ar, quando aquele vírus ele adentra na via aérea superior, ele vai justamente começar a se depositar nessas células que são responsáveis por essas duas funções. A partir disso, a pessoa começava com uma dorzinha de garganta que ele estava adentrando e descendo para a via aérea mais profunda, né, mais distal. Então, nesse momento, a gente entende que esse tratamento ele vai ser um tratamento que vai ter que fazer a utilização de vários sabores, de vários aromas diferentes, para a pessoa poder ir aguçando novamente esses sensores que nosso organismo tem, para informar, então, ao nosso cérebro e reconhecer novamente esses novos aromas, esses novos sabores. Uma coisa que é interessante e curiosa ao mesmo tempo é que as pessoas começaram a substituir paladares. Então, a pessoa comia uma coisa, um exemplo hipotético, uma batata e sentia um gosto de uma cebola. A pessoa sentia um cheiro que era ruim, mas ela não sentia o cheiro ruim, não era mais um odor. Então, essas alterações que aconteceram, elas ainda são muito enigmáticas, é uma doença muito nova, né? A gente vem pesquisando, investigando cada vez mais, mas ela não demonstra um padrão, como falou o Dr. Roberto, ela vai se modificando a cada organismo. Bom, nós vamos para o intervalo agora, rapidinho, não saia daí. O Câmara Rio Debate está de volta hoje falando sobre os sintomas e tratamentos da Covid longa. Temos alguns dados aqui importantes. Segundo a Prefeitura do Rio, até o momento, mais de 20 milhões de doses da vacina contra a Covid foram aplicadas aqui na capital. Mas quando a gente analisa os números de cariocas imunizados com a segunda dose de reforço e a bivalente, ainda preocupa. Doutor, a melhor prevenção é a vacina. A gente tem os dados aqui, ó, né? Sim. Das doses aplicadas e as doses de reforço. A vacina é uma das coisas que mais favorece a gente não ter sintomas mais graves, a proteger um pouco mais o pulmão. Tem tido muitos casos de trombose e gerando tromboembolia pulmonar. E essa tromboembolia, ela prejudica mais ainda. Então, se você consegue fazer uma prevenção com a vacina, para que você não tenha essa complicação tão séria, você consegue não gerar tanta sequela para um pulmão que já está comprometido pela Covid e que pode vir a ser comprometido também por outras doenças geradas pelas complicações da Covid. Então, quando você toma a vacina, o sintoma e o acometimento do organismo é bem mais suave. As taxas de infecções graves caíram muito. Hoje você tem poucos pacientes graves, justamente esses pacientes graves são justamente aqueles que não fizeram o ciclo completo ou não tomaram nenhuma dose da vacina. Isso já está comprovado, né? Sim. Então a gente tem que ter esse cuidado mesmo. Muito. Agora, enquanto a maioria das pessoas que foram infectadas pelo coronavírus se recupera completamente,
Outra parte continua sofrendo com os sintomas em vários órgãos, como o pulmão, coração e o sistema nervoso. E como forma de minimizar os efeitos da Covid longa e dar apoio a essas pessoas em recuperação, foi criado o ambulatório multidisciplinar pós-Covid, uma das mais bem-sucedidas iniciativas de saúde do Hospital Universitário Pedro Ernesto, da UERJ. E nós vamos ver agora na reportagem de Ingrid Bart. Por dia são feitos cerca de 100 atendimentos. Nós temos muitos pacientes que estão em tratamento continuado, né? Tem pacientes que vêm para pesquisa clínica, tem pacientes que estão sendo atendidos em teleatendimento, mas também são computados na nossa agenda, né? E os pacientes que chegam de primeira vez marcados pelo sistema de regulação. Quem chega aqui reclama de cansaço, déficit de memória, queda de cabelo, depressão e ansiedade. É também neste espaço que médicos de 14 especialidades passam por um treinamento. Tudo para ajudar na recuperação física e mental e devolver a autoestima dos pacientes. Maria Luísa chegou pra gente tem 1 ano. Ela tinha queixa de cansaço, de não conseguir realizar o trabalho dela, que é a profissão. Ela é costureira, ela vinha acompanhada do neto, da filha, ela não conseguia vir até aqui, ela não subia no ônibus. Ela tinha um cansaço, precisou um pouquinho de oxigênio no início. Quando o paciente chega aqui, a gente avalia, faz uma avaliação global para entender para que fisioterapeuta ele vai. Está com mais disposição? Muito mais disposição, muito mais. Em vista do que eu estava, agora eu faço as minhas coisas, estou voltando às atividades, tudo. Leila, justamente lá no centro do Pedro Ernesto é que você faz o teu atendimento. Sim, esse centro multidisciplinar chama-se Centro Multidisciplinar Pós-Covid. Ele é voltado justamente para pacientes que têm sequelas da Covid. Então, a gente tem o que a gente chama de uma equipe multidisciplinar. Pneumologistas, neurologistas, fisioterapeutas, né, psicólogos, psiquiatras, nutricionistas. Isso é muito interessante para a população saber que é um serviço gratuito, que tem acesso a todos, é só ir na clínica da família ou numa unidade básica para pegar o encaminhamento, né? Não é uma coisa demorada para marcar, né? O Rafael também, na UFRJ, tem o centro, fala um pouquinho lá para a gente, e depois o doutor aqui também tem, lá no hospital também. Durante o auge da pandemia, eu ingressei na Fiocruz e então eu tive a oportunidade de pegar o tratamento desses pacientes desde a terapia intensiva, que era o setor que eu estava lá dentro trabalhando, até então esse momento da alta desses pacientes e desenvolver então essa síndrome pós-Covid. O que, assim, eu acho que é uma dica de ouro para as pessoas que estão passando por isso. Mesmo durante a reabilitação, que é o momento que ela vai ter uma atenção máxima e um tratamento muito especializado, seguro, individualizado, no momento que ela não está nesse centro, ela tem que entender que ela só pode ficar deitada na cama para dormir. Então, foi descoberto durante essa pandemia que os pacientes que mais se movimentaram dentro das suas possibilidades foram os que mais tiveram um prognóstico positivo, foram os que melhoraram mais, foram os que morreram menos, foram os que ficaram menos tempo internado. Então, se movimentar na Covid é fundamental. Não ficar deitado o dia inteiro na cama é fundamental. Se você não consegue ficar em pé no primeiro momento, fique numa poltrona sentado. Então, se a gente puder passar essa dica para as pessoas de casa, hoje a ideia é fazer o máximo que você consegue dentro das suas condições clínicas. Mas isso, com o passar do tempo, com as adaptações que o nosso corpo vai realizando, a gente vai avançando e cada vez tendo mais capacidade física e cada vez mais tendo um processo de melhora. Que bom. E, doutor, tem o centro lá no hospital também, Ronaldo Gazola. O Ronaldo Gazola criou o ambulatório de especialidades logo após a diminuição da taxa de internação para a Covid e para dar um suporte. Então, tem o centro de reabilitação também. Uma coisa muito mais rápida do que se ele fosse para atenção básica, ainda para regular via CISREG, para que se fosse atendido. Sim. Então, a gente hoje dá esse suporte para o paciente. Okay. Então, ele tem uma melhora mais rápida. E não espera tanto. Não espera. Agora, a gente tem perguntas também aqui de internautas. E uma delas é o planejamento e estratégias para o combate da Covid longa. Leila, como paciente, como médica, como é que você vê esse planejamento e essa estratégia? A gente foi, estou falando em termos de atenção primária, né? A gente foi muito bem treinado para isso, para fazer o diagnóstico, para fazer o tratamento. E a gente enfatiza que até hoje a importância do uso do álcool gel, a importância do distanciamento, a importância de se procurar uma unidade básica mais próxima, caso tenha sintomatologia, porque a Covid não acabou. Agora, Rafael, às vezes as pessoas acabam minimizando esses sintomas e não procuram um atendimento correto, não procuram a fisioterapia, não dão continuidade.
né? Qual o alerta que você faz aí quando a pessoa deve manter isso, né? No caso, estou com Covid longa, tenho a perda do olfato e paladar, e é tipo, é isso mesmo, me deixa, vou continuar a vida assim. O ideal é a gente sempre fazer um comparativo de como a pessoa era antes de adquirir a síndrome e como ela está agora nesse pós-Covid. Se ela entendeu como ela era antes, ela vai ter em mente o quanto ela precisa para alcançar aquele momento pré-síndrome. Então, se ela entender, olha, eu melhorei 20%, ela não chegou no final do tratamento. Não é que a gente consiga quantificar que ela vai melhorar 100%, mas se ela melhorou só 20%, ela tem uma trajetória muito longa de possibilidade de melhora. Então, ela precisa acreditar no serviço de saúde, nos profissionais envolvidos e realmente entender que se o profissional ou se os profissionais, se toda a equipe fala, olha, você precisa fazer um tratamento até você ter uma melhora máxima de acordo com o que você tem condições de acontecer. As pessoas vão ter uma melhora melhor. O que muita gente faz é entrar num ciclo vicioso de achar que ficar mais em casa, de não sair, não fazer atividade. Se eu levantar para pegar um copo d'água, eu vou ficar muito cansado. Pede uma pessoa para pegar, ela está fazendo um ciclo vicioso de piora da capacidade física dela. Porque cada vez que ela deixa de fazer uma atividade, mesmo que de vida diária, para se poupar, ela está perdendo capacidade. Ok, então agora nós vamos para as nossas considerações finais. Começa aqui com o Dr. Roberto. Hoje em dia, eu acho que as pessoas, como ele falou mesmo, estão muito descrentes, acham que a doença realmente acabou e não precisam se imunizar. O principal é a imunização. Quando você não tinha a vacina, os casos graves estavam muito sérios, em quantidades muito grandes, nós perdemos muitas pessoas. Hoje, a imunização, ela consegue fazer com que os sintomas diminuam. Isso aí tem que voltar realmente a ser uma meta para as pessoas acertarem o seu cartão vacinal. As sequelas de Covid estão de uma tal forma trazendo incapacidade para algumas pessoas e isso é ruim, você perder qualidade de vida, você não ter mais aquela condição que você tinha antes da doença. Leila, por favor. Oi, então, eu falo assim que as pessoas precisam se preocupar não só com si, mas com o outro, né? Que, assim, a gente tem que pensar que a Covid, quando transmite, se transmite para outras pessoas também. Então, se você sentir algum sintoma, como a gente fala, os sintomas iniciais, que é a dor de garganta, a coriza, a perda de olfato e paladar, a tosse, procure a unidade de saúde mais próxima da casa. Teste. E se vacina. Vacina salva vidas. Ok, obrigada. Rafael, por favor. Como considerações finais, primeiro eu gostaria de prestar minhas condolências a todas as famílias, todas as pessoas que perderam entes queridos ou amigos durante essa pandemia. A gente sabe que não foi fácil para ninguém. Para nós que estivemos na linha de frente, também foi muito difícil ver tantas perdas, se sentir incapaz, impotente numa doença nova e perversa, de alto contágio, que foi uma coisa que surpreendeu todo o planeta. E se a gente puder entender que hoje a gente precisa de um programa de reabilitação, né? A reabilitação, quando eu falo reabilitação, envolve todas as equipes. Quando a gente fala em programa de reabilitação, a gente hoje tem pesquisas em momentos muito avançados que vão trazer uma rotina, um protocolo de reabilitação para esses pacientes. Então, hoje a gente precisa realmente acreditar que a ciência está à frente, está conduzindo, né, todo esse processo de programação, de reabilitação, de tratamento e de cura e que a gente também precisa fazer a nossa parte de acordo com as políticas públicas. Obrigada, Rafael. O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Foi um prazer debater esse assunto com vocês. Eu agradeço aqui a presença de todos no nosso programa e obrigada a você que nos acompanhou. E você também pode acompanhar o conteúdo deste programa e muitos outros nos podcasts da Câmara na sua plataforma de áudio favorita. Veja também outras notícias nas nossas redes sociais em câmara.rio. Até o próximo programa. Tchau!